Meus irmãos, a paz seja Jesus. Eu peço aos irmãos que se inscrevam no canal e que curtam o vídeo. Vamos ler o texto da palavra do Senhor no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 12, no versículo de número 1. Nos diz assim a palavra: E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssima ovelha e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse ao profeta Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. No verso 7 diz assim a palavra: Então disse o profeta Natã a Davi: Tu é esse homem. A palavra nos fala que Davi, no capítulo 11, diz que Davi, ele estando só no seu terraço, ele observa a esposa de um dos seus soldados, de Urias, e quando ele ali observa aquela mulher, ele começa a cobiçá-la, e a Bíblia nos diz que Davi ele comete o adultério. Ele vai e comete o adultério, e também esse adultério ele é vinculado a um homicídio, porque ele envia Urias para o local onde a guerra estava mais abrasada, intensa, e Urias ele fica ali sem proteção nenhuma e acaba morrendo nessa batalha. Davi, sendo rei, ele tinha sobre ele a responsabilidade, o poder para enviar tropas para um lugar ou para outro, e ele faz isso propositalmente, porque já tinha sido consumado o pecado do adultério. Irmãos, e a palavra nos diz que, passado um tempo, o profeta Natã vem até Davi e conta uma história. E essa história foi o texto que nós lemos. Ele diz: olha, havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Esse homem rico sendo o próprio Davi. E esse homem pobre, Urias, o seu amigo, que foi morto na guerra. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas. Davi, rei, poderoso, cheio de riquezas e cheio de esposas e mulheres. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E aqui o profeta ele chama Betseba, que era a esposa de Urias, com quem Davi ele comete o adultério, ele chama ela de cordeira. Que esse homem pobre, que era Urias, ele tinha apenas uma cordeira, que era a esposa dele. Mas o texto ele segue dizendo que veio um viajante, no verso 4 do capítulo 12. De longe, o viajante ele veio ao homem rico. E o homem rico, ao invés de pegar das suas ovelhas, ele pega essa única cordeira do homem pobre. E ele vai e prepara e mata essa cordeira e dá de comer ao viajante. E nisso que o profeta conta esse relato, essa parábola para Davi, Davi se ira. E no verso 5 diz que ele se irou de sobremaneira contra aquele homem. Ele disse para o profeta Natã: olha, esse homem é digno de morte. Digno de morte é o homem que fez isso. E aí no verso de número 7, a palavra diz que o profeta fala: olha, Davi, esse homem és tu. Esse texto ele nos dá a entender como que funciona o mundo espiritual, como que as coisas elas são e como que o adversário ele consegue se ocultar e parecer até mesmo que ele não existe. Quando Davi ele cobiça Betseba, lá no capítulo 11, a palavra fala que aconteceu que à hora da tarde, Davi se levantou do seu leito, no versículo de número 2, e andava passeando no terraço da sua casa real. Davi estava só. Então quando a gente olha o texto do capítulo 11 e do capítulo 12, quando Davi cobiça Betseba e comete o adultério no capítulo 11, e quando o profeta Natã ele vai à presença de Davi e fala para ele uma parábola, ali utilizando de personagens para poder ilustrar Davi, o seu amigo Urias, né, o homem que foi ali traído, a esposa dele Betseba, e ele usa dessa parábola. Quando nós confrontamos esses 2 capítulos, o 11 e o 12, nós vemos que tem um personagem ali que não bate. Ele sobra. No capítulo 12, a gente identifica quem é o homem rico, Davi. A gente identifica o homem pobre, Urias. Nós identificamos a cordeira do homem pobre, que era a única cordeira que ele tinha, que era sua esposa, a esposa de Urias, Betseba. Mas a pergunta que fica é: quem era o viajante? Quem era o viajante que foi até o homem rico, que se apresentou a ele, que foi até ele
descrito no verso 4 do capítulo 12. E isso se torna mais intrigante ainda quando nós observamos que quando Davi ele cobiça Betseba e ali ele concebe o pecado na sua mente, ele estava só. Mas o inimigo, que é tipo do viajante, ele se apresentou a Davi naquele momento. Quando o profeta Natan ele fala para Davi acerca do viajante, é o adversário. Ele fala do mundo espiritual, aquilo que os olhos humanos não vê. O adversário ele se apresenta a Davi lá no capítulo 11, no verso de número 2. Davi estava só no terraço, sozinho. Porém o inimigo, o viajante, que vem de longe, ele se apresenta a Davi. E ali o pecado ele é concebido. Uma coisa que nós observamos bastante nessa nossa busca, na batalha, é como que as pessoas às vezes elas focam no inimigo errado. E a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque batalhas são perdidas quando nós focamos no inimigo errado. E aí eu vou entrar no ponto que eu quero chegar nessa questão de focar no inimigo errado. Na Segunda Guerra Mundial, quando as Forças Armadas dos Estados Unidos, os aliados, né? A Inglaterra, os Estados Unidos e os aliados, quando eles arquitetaram a invasão à Normandia, ali na França, para poder tomar de volta a França e tentar tirar a Europa do domínio da Alemanha nazista, é interessante que foi feita uma coisa bem inusitada. Quando o avião de espionagem nazista ele sobrevoou a Inglaterra, ele bateu algumas fotos e foi visto que em determinado local da Inglaterra havia uma mobilização de tropas. E aquelas tropas elas iam invadir a partir daquele local a Normandia, para tentar tomar, né, a França de volta, retomar a França do domínio nazista. Mas aquilo ali, aquela foto que foi batida daquelas tropas, foi na verdade um artifício de engano das forças aliadas. Eles contrataram um ilusionista, um mágico, e esse mágico ele deu a seguinte ideia de fazer tropas, exércitos falsos, e fez tanques infláveis, carros infláveis, soldados infláveis, era tudo falso, tudo farsa, para poder tentar passar uma mensagem errada para a Alemanha nazista, para os comandantes nazistas, de que a partir daquele ponto seria invasão. Mas na verdade a invasão ela começou de um outro ponto da Inglaterra e se deu em um outro ponto da Normandia. Com isso, o que foi feito ali? O inimigo foi enganado. E, consequentemente, houve uma menor mobilização de tropas para o local onde de fato se deu a invasão, que eles chamam de dia D. Mas, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso tudo, né? O que isso tudo tem a ver com a nossa batalha, com a nossa luta? É que o adversário, como o pai da mentira, ele possui um vasto repertório para enganar o homem. Isso aí é talvez a maior especialidade do adversário. E uma das coisas que ele melhor sabe fazer é fingir que a culpa não é dele. Fazer parecer com que ele não está ali. O texto que nós lemos mostra isso. Quando Davi ele cobiça Betseba, ele estava só. Mas na verdade o adversário estava ali com ele. Por trás de tudo aquilo o inimigo estava ali. E quando o profeta Natan ele fala com Davi, ele mostra isso. O Senhor mostra no mundo espiritual como que funcionava. E quando eu dei o exemplo da Segunda Guerra Mundial, é porque muitas vezes o cônjuge que está buscando a restauração, que está lutando pela restauração, ele mira no outro cônjuge, no outro que está afastado, no outro que se separou, como se ele fosse o inimigo. Meus irmãos, isso é um grande equívoco. Esse é um grande equívoco. Quanto nós pensarmos que o adversário, nosso inimigo, é a pessoa que foi embora, é a pessoa que se distanciou, que se afastou de Deus, meus irmãos, você está gastando munição à toa. E está gastando da forma errada. Então são dois erros bem comuns. Não identificar o verdadeiro inimigo, ou identificar o verdadeiro inimigo e tomar uma atitude equivocada, atitudes erradas. E por que eu digo isso? O Senhor Jesus ele fala que lá vem o príncipe desse mundo e nada tem em mim. E o Senhor Jesus mesmo diz que o mundo jaz em trevas. O adversário ele é o príncipe das trevas, né? Ele é o príncipe desse mundo. Então, como o príncipe das trevas, ele se esconde. Ele não anda na luz, ele anda na escuridão. O tempo todo ele está ali, em oculto, escondido, por trás, nos bastidores. Isso leva muitas das vezes as pessoas a um engano, de pensar até mesmo que não tem nada do inimigo aí não. Na verdade o inimigo é ele que está agindo dessa forma, que fez isso que fez, é ela que está tomando essas atitudes, é ele de fato quem está sempre por trás. Um outro problema também que eu vejo é que é interessante que uma das nomenclaturas que o inimigo ganha no Novo Testamento é Beelzebul, que significa o pai das moscas.
E isso é bem interessante, porque as moscas, elas pousam aonde está a sujeira. Se você expulsar a mosca dali, da onde está o lixo, a sujeira, ela vai voltar. E da mesma forma funciona na vida da pessoa que está apartada e que está vivendo em pecado. Não adianta expulsar as moscas, ficar expulsando demônios, essas coisas todas. Não. Tem que pedir ao Senhor para tirar a sujeira. Porque é o pecado, a sujeira, que faz com que as moscas voltem. Não adianta, você pode tirar a mosca 100 vezes, ela vai voltar 100 vezes, porque a sujeira ainda está ali. Então o foco tem que ser na sujeira. Assim sendo, são 2 pontos. Pensar, focar no inimigo errado, e quando foca, e quando descobre que o inimigo, quem é o inimigo certo, agir da maneira errada em relação a ele. O adversário está o tempo todo ali, maquinando, trabalhando, nas sombras. Ele é que nem uma barata. Você acende a luz, a barata ela vai para onde? Ela corre e se esconde onde está escuro. Da mesma forma é o inimigo. Onde há luz, onde há revelação, onde há a presença de Deus, a comunhão, ele se esconde, ele se oculta. E muitos têm pensado que o inimigo ele não está ali, porque não está enxergando o inimigo. Mas o texto que nós lemos mostra isso. Que não é porque nós não enxergamos o mundo espiritual, não quer dizer que o inimigo não esteja por trás das atitudes, das ações, do comportamento, daquilo que é dito, daquilo que é feito. Em todo momento ele está ali por trás. Como esteve por trás nesse episódio terrível da vida de Davi, onde Davi pecou e isso trouxe vários desdobramentos. Se os irmãos continuarem lendo os capítulos 13, 14, 15 em diante, os irmãos vão ver o quanto que isso trouxe tragédias na família e na vida de Davi. Meus irmãos, então, da mesma forma, nós devemos focar no verdadeiro inimigo, para não gastar munição à toa, atirando no inimigo errado. Na verdade, atirando em quem nem inimigo é. Estejamos atentos. E que o Senhor nos dê estratégia para vencermos essa batalha. Antes de terminar, eu peço novamente aos irmãos que se inscrevam no canal e que curtam esse vídeo. A paz do Senhor Jesus.